Eu ia chamar o Juan ou o Davi para pregar, mas ia pegar de surpresa, né, pastor? Eu vou pregar eu mesmo. Então, abra a palavra de Deus no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 33. Profeta Ezequiel, capítulo 33, o versículo de 1, do primeiro versículo ao 7º. Todos acharam Ezequiel 33? E diz assim o texto, ó. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar o homem dos seus termos, e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouviu o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se quando o atalaia vir que vem a espada, não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e se a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue mandarei da mão do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Só até aqui. Você pode falar com Deus mais uma vez? Você pode falar com Deus neste momento? Peça ao Espírito Santo que fale ao seu coração. Deus eterno, Deus santo, mais uma vez nós elevamos nossos pensamentos a Ti e pedimos a Ti, Senhor, que a Tua palavra nesta noite possa ser enviada a cada coração, Senhor. Pai, a Tua palavra é pura, a Tua palavra é santa, a Tua palavra tem poder. Então, Senhor, em nome de Jesus, eu peço a Ti que o Teu Santo Espírito comece a ministrar na mente e no coração dos Teus filhos, que a Tua igreja, Senhor, seja despertada com poder e autoridade, que a Tua igreja, Senhor, possa sair daqui, Senhor, firme, edificada, fortalecida, encorajada para fazer a Tua obra. Pai, nós Te pedimos e nós Te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Queridos, este texto aqui fala de um chamado que o profeta Ezequiel recebeu do Senhor. O Senhor está chamando o profeta Ezequiel para uma missão. Ele tem a missão de proclamar a palavra de Deus à casa de Israel, ao povo de Deus. Ezequiel foi criado, foi ensinado para ser um sacerdote, para ministrar na casa do Senhor. Mas o povo do Senhor
se distanciou de Deus. O povo do Senhor se afastou da presença de Deus e começou a fazer coisas que não agradavam ao Senhor. Eles fugiram para a idolatria, eles fugiram para fazer coisas que não estavam dentro da vontade do Senhor. Eles começaram a praticar ações que desonravam ao nosso Deus. E o Senhor, pela boca dos profetas, falou com o seu povo, que o seu povo se voltasse para Deus, que o seu povo se arrependesse dos seus pecados, que o seu povo abandonasse os falsos deuses. O profeta Jeremias pregou para a nação de Israel, dizendo: olha, o Senhor vai mandar o juízo sobre vocês. O profeta Isaías antes também estava profetizando para que o povo se consertasse, mas o povo não deu ouvido. Aí vem Jeremias, começa a pregar que o Senhor vai mandar eles para o exílio, vai mandar eles para a Babilônia, mas eles não dão ouvido à palavra de Deus. Então o Senhor envia o seu povo para uma terra estranha, envia o povo de Israel para a Babilônia. O rei Nabucodonosor estava dominando sobre a terra, invadiu a terra de Israel e levou o povo de Deus para uma terra estranha. E Ezequiel, que era sacerdote, foi levado junto com o povo. Foram 3 remessas, a primeira remessa já tinha ido, mas ele vai na segunda remessa dos exilados para a Babilônia, ele vai junto. Só que na Babilônia, irmãos, não tinha mais templo. Na Babilônia, ele não poderia exercer o ministério dele sacerdotal. E ele está no meio dos exilados, ele está no meio do povo que foi levado para a Babilônia. E segundo as profecias de Jeremias, o povo ficaria na Babilônia 70 anos, e Ezequiel foi junto com o povo de Deus. Foi junto. Sem templo, longe da sua terra natal, em uma terra estranha. Mas ali na Babilônia, o Senhor escolhe Ezequiel, vocaciona ele para ser a boca de Deus no meio da casa de Israel, que estava na Babilônia. E no texto que nós acabamos de ler, Deus está falando para ele assim: olha, filho do homem, eu estou te levantando hoje para uma missão, eu estou levantando você como profeta, estou levantando você como atalaia, para falar ao meu povo. O que é um atalaia? Atalaia nada mais é que um sentinela, um vigia, alguém que fica no alto observando, vigiando, para que quando o inimigo estivesse se aproximando, ele seria a pessoa que iria anunciar a chegada do inimigo. Antigamente as cidades eram cercadas por muros, e normalmente os sentinelas, os atalaias ficavam no alto, observando. Quando ele observava que o inimigo estava se aproximando, que o inimigo ia invadir a cidade, ele tinha que tocar a trombeta, anunciando: olha, está chegando o inimigo, se prepare, se proteja, porque a batalha vai chegar. E aquele povo tinha condição de se defender. Então era a função do atalaia vigiar, estar na torre de vigília, para a proteção do povo. Essa era a função que Ezequiel estava recebendo do Senhor. Então ali, Deus estava levantando ele como uma voz profética para falar ao seu povo. O povo sabia que estava na Babilônia por desobediência, mas também o povo sabia que aqueles que foram para lá estavam ali porque a providência divina estava sobre eles. Aqueles que não se deixaram aprisionar, aqueles que não resistiram ao Império Babilônico, eles foram para lá e tiveram suas vidas poupadas. Mas aqueles que decidiram lutar contra
Os babilônicos tiveram suas vidas ceifadas, e aqueles que fugiram para outras terras também tiveram suas vidas atribuladas. Mas o povo que foi para a Babilônia, por mais que fosse ruim para eles, era um lugar de tratamento do Senhor. Eles estavam ali porque Deus queria tratar daquele povo. Estava numa terra estranha, mas havia ali a provisão divina. Estava numa terra estranha, mas Deus estava naquele lugar. E Deus levanta o profeta, Deus levanta o atalaia e fala: olha, meu filho, você vai falar as minhas palavras para o meu povo. No capítulo 3, diz que Ezequiel teve uma visão poderosa do Senhor, e ali o Senhor manda ele comer um rolo. E ele come aquele rolo, e ao comer ele sente um sabor de mel. Ou seja, Ezequiel, quando está sendo escolhido pelo Senhor, está sendo levantado pelo Senhor, Deus coloca dentro dele as palavras que ele deveria falar ao povo de Deus. Ele recebeu de Deus uma mensagem, ele recebeu de Deus uma palavra, ele recebeu de Deus uma comissão, e ele iria anunciar para o povo a vontade de Deus para aquele povo. E era um ofício, irmãos, de muita responsabilidade. Tanto é que o Senhor fala assim: olha, quando o atalaia não cumpre a sua função, e a terra é invadida, e uma vida é ceifada, a culpa é do atalaia, porque não avisou o povo. E o sangue derramado daquela pessoa que não foi avisada pelo atalaia, pelo vigia, pelo sentinela, o sangue vai recair sobre o atalaia. Olha a sua responsabilidade que o profeta está recebendo. Deus está falando: olha, cara, o que eu falar para você falar, fale, porque se você não falar e acontecer alguma coisa com eles, e a vida deles forem destruída, o sangue deles vai recair sobre vocês, sobre você. Mas, se você falar, eles não derem ouvido, aí o problema é com eles. A sua função, a sua responsabilidade é falar para eles. E ele recebe, amados, esse chamado. Só que os irmãos sabem que o povo de Deus é um povo parecido com muitos de nós, né? Às vezes a gente pisa, como diz a expressão aí fora, pisa na bola, né? De vez em quando parece que a gente erra o caminho, erra o alvo, né? Mas essa não é a vontade de Deus para nós. E toda vez que a gente desviar do caminho, ouviremos uma voz, essa voz dirá assim: este é o caminho, andai por ele. Essa é a função da atalaia. Se o justo está conduzindo a sua vida e no meio do caminho ele se desvia, se no meio do caminho ele vai fazer o que não agrada o Senhor, o atalaia tem a função: meu filho, volta para o aprisco, volta para a sua posição. Se o ímpio está caminhando a passos largos para o inferno, se o ímpio está fazendo tudo aquilo que desagrada o Senhor, e o atalaia vem e avisa ele: meu filho, se você continuar vivendo deste jeito, as coisas vão complicar para a sua vida. Ele ouvindo a palavra, ele ouvindo a mensagem, se ele se converter, ele será livre do juízo e da condenação que recairia sobre a vida dele. Então, a função do atalaia, a missão dele era uma missão poderosa, uma missão de muita responsabilidade, uma missão em que ele seria a boca de Deus para o povo de Deus. Só que Deus fala para ele uma coisa. Deus fala para Ezequiel o seguinte, fala: olha, vou dizer para vocês, esse povo é um povo complicado. Esse povo é um povo obstinado. Esse povo é de dura cerviz. Esse povo tem um coração duro. E este povo não vai querer ouvir a sua voz. Esse povo não está disposto a te ouvir, porque este povo é casa rebelde. Olha o que Deus está falando do povo. Então ele está na terra estranha,
Mas não vai falar para os babilônicos, não vai falar para os inimigos, mas vai falar para o povo de Deus, e Deus fala para ele assim: olha, não estou te enviando a um povo de língua difícil, não estou te enviando a um povo de língua que você não conheça, estou enviando você para o meu povo, mas eles não vão querer ouvir a sua voz, mas ouvindo ou não, fale, querendo ouvir ou não, fale as minhas palavras para ele. Se ele se converter, ele vai ser abençoado. Se ele se converter, a minha mão estará sobre ele. Mas se não aceitar a palavra, as coisas vão ficar difíceis para ele, para eles. Foi isso que aconteceu. E ele ouviu a voz do Senhor no meio do povo de Deus, na Babilônia, proclamou a palavra de Deus. E hoje, irmãos, eu e você, como o profeta Ezequiel, também temos esta missão. Eu e você fomos chamados por Deus para anunciar as virtudes do reino de Deus. Eu e você fomos chamados por Deus para ser instrumento de Deus, para falar para as pessoas o caminho em que elas estão vivendo e qual a consequência do caminho que elas estão seguindo. A gente precisa falar para as pessoas que depois desta vida as coisas não acabam. As pessoas precisam entender porque depois que elas partirem deste mundo, na eternidade, todos nós temos um destino. Alguns estão caminhando para o Hades, alguns estão caminhando para o inferno. Só que muitas dessas pessoas estão indo para lá sem saber. Muitas das pessoas estão indo para o abismo porque elas não ouviram falar que elas estão indo para o abismo. Muitas pessoas caminham sobre a face da terra e acham que está tudo certo, quando não está. E aqui, queridos, a gente entende que Deus chamou você e eu, Deus chamou a igreja hoje para ser o atalaia de Deus em nosso tempo. Eu e você somos atalaias do Senhor, a igreja do Senhor são atalaias de Deus no nosso tempo. Não podemos permitir que as pessoas continuem caminhando a passos largos, que as pessoas continuem no caminho do mal, que as pessoas continuem desagradando o Senhor, tendo suas vidas ceifadas pelo mal. Ser um atalaia é expressar o amor de Deus às pessoas. Se nós não avisarmos as pessoas, se eu e você deixar de demonstrar nosso amor para com elas, uma forma da gente demonstrar nosso amor para com elas é proclamando a palavra de Deus. Tem pessoas com comportamentos e atitudes que a gente sabe que não está de acordo com a palavra do Senhor. E muitas vezes a gente fica calado. Muitas vezes a gente não abre a boca, com medo. Às vezes por medo, às vezes para fazer a política da boa vizinhança, né? Só que se a gente não avisar, irmãos, essas almas serão ceifadas. Se a igreja não entender que Deus chamou a igreja, Deus chamou eu e você como instrumento dele para livrá-las desta condenação, livrá-las deste caminho, elas vão continuar indo de mal a pior. A igreja precisa entender que ela tem a voz profética. A igreja precisa entender que o mundo, da forma que está vivendo, se ela não ouvir uma direção vindo da parte de Deus, eles vão sucumbir, irmãos. Ser voz profética é trazer Deus às pessoas.
É você revelar para elas que a forma de vida que elas estão vivendo é perigosa. É você avisar para as pessoas que a maneira de viver sem a presença de Deus, viver sem Jesus Cristo, elas terão suas vidas eternamente perdidas. Isso é ser profeta do Senhor. É você ter a coragem de dizer para aquela pessoa: meu irmão, este comportamento não agrada o Senhor. Esse tipo de vida que você está vivendo não agrada o Senhor. Esses pensamentos que você tem alimentado, retroalimentado, não agrada o Senhor. A gente poderia enumerar diversos pensamentos que não estão de acordo com a vontade do Senhor. A palavra de Deus revela como eu e você deve viver. A palavra de Deus revela como eu e você deve agradar o Senhor. E quando a gente percebe, olhando para este mundo, em que eles estão pervertendo as leis, estão distorcendo as leis, estão tirando Deus do centro, irmãos, essas pessoas estão caminhando para o mal. Por mais que alguns usem aqueles jargões: não, mas a ciência falou que é assim, ou porque agora é lei, a lei permite. Irmãos, nem toda lei é justa. Lei justa vem do Senhor. Se a lei está pautada na moral divina, é uma lei justa. Mas quando o homem cria leis em que prejudica uns aos outros, quando o homem cria lei que a base é mentira, quando o homem cria leis enganando por alguma razão, irmãos, isso precisa cair por terra em nome de Jesus. Nós temos um adversário que é mentiroso. Nós temos um adversário que distorce a palavra de Deus. Então, no nosso tempo, nós como profetas do Senhor, nós como igreja do Senhor, precisamos estar de pé, porque o nosso adversário quer destruir a família. O nosso adversário quer destruir os jovens, adolescentes. O nosso adversário quer ver os jovens presos na prostituição, presos nas drogas. O nosso adversário quer ver as famílias sendo destruídas por causa do adultério, por causa da imoralidade, por causa da pornografia. Isso não agrada o Senhor. Então nós precisamos anunciar ao mundo que este caminho vai trazer condenação para eles. Precisamos anunciar: sai deste caminho enquanto há tempo, saia da Babilônia enquanto é tempo. É ser voz profética mesmo. Você está conversando com seu amigo, você vê que ele está tendo uma atitude, você percebe que está fora da vontade do Senhor, conversa com ele: meu irmão, estou aqui, não estou te julgando, não quero ser mais do que você, eu quero falar com você como um filho para o pai. Deixa eu falar para você, se eu visse meu filho indo em direção a um buraco, indo em direção a um abismo, indo em direção a alguma coisa que lhe trouxesse perigo, eu não deixaria ele ir, eu vou protegê-lo. Então, como instrumento do Senhor, a gente precisa entender isso. Olha, eu estou avisando para você, para que você não se fira lá na frente, para que você não seja prejudicado lá na frente. Mas se você não quiser receber, é com você. Mas a minha função, nós como atalaias do Senhor, precisamos anunciar. Isso é uma expressão do amor de Deus. Nós precisamos anunciar a essas pessoas: meu filho, cuidado, porque você está indo por um caminho perigoso. Entende isso? As pessoas não sabem, elas acham que está tudo certo, elas acham que pode conduzir a vida como está conduzindo, está tudo certo, mas não está. Ontem eu estava em casa, eu estava cansado, porque saí da vigília, fui para o treinamento, e voltei à tarde e fui dormir, para descansar um pouquinho. Aí acordei, jantei e fui dormir de novo, estava muito cansado. Só que, irmãos, de madrugada, eu acordei em batalha espiritual. E naquela batalha eu lutava em espírito. Eu lembro que acordei falando em línguas, JJ. Aí quando eu acordei, falei com a Raquel: que batuque é esse? A vizinhança. Estavam tocando umas músicas, mas aquilo estava indo no inferno, irmãos. E as pessoas nem sabem. Às vezes,
a gente está envolvido em situações, nem percebe que está servindo a Satanás. Eu tenho aprendido que a música é um instrumento poderoso, tanto para abençoar quanto para amaldiçoar. A música consegue atingir nosso espírito sem passar pela nossa mente, e tem pessoas sendo contaminadas por músicas que estão ouvindo, e estava aquele batuque de funk, tuque-tuque-tuque e tal, cara, aquilo no meu espírito incomodava, que eu tive que ajoelhar para orar, para repreender aquela potestade que estava ali na nossa rua. Mas só que quando eu levantei, irmãos, eu abri a janela, fui olhar, misericórdia. Já viu aquelas danças que vai lá embaixo e sobe, vai lá embaixo e sobe, vai lá embaixo e sobe? Que a gente vê essas meninas nesses bailes aí, na rua, na minha rua. Aí eu pude entender o quão complicado é o homem sem Deus. Ele acha que está se divertindo, ele acha que está tudo certo, ele acha que está tudo muito bom, mas ele está servindo a Satanás, ele está amarrado, ele está preso à prostituição, preso à violência, preso a um espírito maligno, e elas precisam ser libertas. Elas não sabem que ao ouvir essas músicas, trazem prejuízo para a sua alma, para o seu interior. Por isso a gente orienta nossos jovens a não ouvir músicas seculares. Depois que entendi esse princípio, a gente fala, não ouça músicas seculares, porque isso pode trazer prejuízo espiritual para você. Uma coisa simples, irmãos. Por isso a palavra de Deus fala assim, toma cuidado, não fique entre os escarnecedores, não fique no meio daqueles que praticam o mal, porque você pode contaminar a sua vida. Então, como atalaia, a gente precisa falar, meu irmão, minha irmã, meus amigos, cuidado, porque a vida que você está vivendo é muito perigosa. O que você está fazendo, o que está vivendo, você está na garra de Satanás, e você vai ter a sua vida prejudicada. Horrível, irmãos. Então, nós somos vozes proféticas, a gente precisa falar para essas pessoas, olha, sai dessa vida, enquanto é tempo. E nós, como igreja do Senhor, também somos, a igreja, no caso, eu e você, possuímos o ofício sacerdotal, ou seja, a gente tem a capacidade, a vocação de levar o homem perdido até a presença do Senhor. A gente precisa entender que não tem outro caminho para o ser humano a não ser eu e você, como instrumento do Senhor, e até o pecador e falar, olha, meu filho, Jesus é a esperança para você. Jesus é o caminho. Então, as pessoas que não conhecem ao Senhor, elas precisam olhar para nós, e nós, como sacerdotes, vamos ministrar para ela, vamos falar para ela quem Jesus é, o que Ele representa, e o que Ele pode fazer na vida desta pessoa. Então, a igreja hoje é a atalaia do Senhor, a igreja recebeu a grande comissão, JJ fala quase toda vez que a gente está junto, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus falou isso é para mim, é para você, foi para os apóstolos, mas hoje é para mim e para você. Nós temos a incumbência de ir às pessoas e anunciar as virtudes do reino de Deus. Pedro vai dizer que eu e você somos sacerdócio real, povo adquirido do Senhor, povo escolhido do Senhor para anunciar as virtudes do reino de Deus. Eu e você, irmãos, precisamos nos levantar como atalaias e anunciar o reino a essas pessoas. O profeta traz Deus às pessoas, o sacerdote leva as pessoas a Deus. Olha só, responsabilidade nossa. Como profeta, trazemos Deus à terra, trazemos a voz de Deus para a terra. Mas como sacerdote, pegamos as pessoas e levamos até a presença do Senhor. A igreja é este instrumento, a igreja é a atalaia do Senhor, a igreja tem esta função, a igreja tem esta missão, e a igreja, como Ezequiel, tem uma mensagem dentro dela, dentro do seu coração, para essas pessoas. A igreja tem uma mensagem para este tempo, a igreja tem uma mensagem para as pessoas que andam perdidas, a igreja tem uma mensagem para as crianças, a igreja tem uma mensagem para os adolescentes, a igreja tem uma mensagem para os jovens, a igreja tem uma mensagem para os adultos, a igreja tem mensagem para todas as pessoas que andam sedentas de Deus. Nós temos uma mensagem a proclamar às pessoas. As pessoas só serão salvas,
as pessoas só serão libertas quando eles ouvirem a mensagem do Evangelho de Cristo. E a mensagem do Evangelho de Cristo é o próprio Cristo. As pessoas precisam conhecer Jesus, a gente precisa apresentar Jesus para essas pessoas, porque se elas não conhecerem Jesus, elas estão sem esperança, elas estão perdidas, elas estão desbaratadas, elas estão como ovelhas sem pastor, e eu e você, Igreja do Senhor, precisamos anunciar Jesus Cristo a essas pessoas. Jesus Cristo é a solução para essas pessoas. Não é a religião, não é a política, não é a ciência. O homem nunca teve tanto conhecimento como tem em nosso tempo, e nunca esteve tão perdido como estão em nosso tempo, porque eles estão se alimentando da mesma vitamina, da mesma essência, da mesma fonte que Eva bebeu. Foi beber da árvore do conhecimento do bem e do mal, e eles continuam bebendo hoje. A árvore da ciência do bem e do mal, a mesma árvore. O nosso adversário continua oferecendo para as pessoas estão aceitando e deixando o Senhor de lado. Não seremos salvos, irmãos, porque somos bonzinhos, porque tanto aquele camarada que desceu lá embaixo, praticando as coisas mais terríveis, irá para o inferno se não conhecer Jesus, como aquele que tem uma moral tão elevada, que faz tudo certinho, mas se ele não conhecer Jesus, vai para o inferno certinho. Já pensou nisso? Do mesmo modo, porque a salvação de nossas almas só está em uma única pessoa, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Não há salvação em nenhum outro nome, irmãos, e nós, como atalaia do Senhor, precisamos nos lembrar disso. Olha, a esperança para você está em Jesus. A solução para a sua vida está em Jesus. A sua eternidade na presença de Deus depende de Jesus. Não tem como você chegar à presença de Deus se não passar por Jesus, porque Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim mesmo. Se você deseja conhecer o Senhor, precisa passar por uma porta, e Jesus fala: eu sou a porta, entrai por ela. Se você deseja chegar a Jesus, Ele fala: eu sou o caminho, entre por Ele e encontre a vida, mas este caminho é um caminho estreito. Neste caminho você não pode levar bagagens. Neste caminho você tem que ir você, com todo o seu ser na presença dEle, deixando tudo para trás. Para você chegar diante de Jesus, você precisa abrir mão deste mundo tão terrível, tão tenebroso, e a palavra de Deus diz: aquele que se constitui amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. O mundo, irmãos, e as coisas deste mundo não são nossos amigos. Aquele que anda segundo este mundo, está indo na contramão, torna-se inimigos de Deus. E nós precisamos falar para essas pessoas: olha, muda a sua vida, muda a direção da sua vida, arrependa-se, dê meia volta, volte-se para Deus, porque somente nele há esperança. Então o mundo precisa ouvir a mensagem que eu e você tem, e a mensagem é Jesus Cristo. Em Atos 2, irmãos, quando Pedro estava explicando o mover do Espírito, quando o Espírito Santo desceu, o povo queria saber o que estava acontecendo, e ele veio trazer uma explicação, no capítulo 2, a partir do versículo 21. Então, olha só, a mensagem do Evangelho, a pregação de Pedro, a primeira pregação após a descida do Espírito Santo, a primeira pregação quando a igreja do Senhor foi inaugurada, foi pregada por Pedro,
E a mensagem dele é assim, olha, para vocês entenderem o que é o Evangelho. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar é chamá-lo pelo nome. Senhor, me socorre. Senhor, me ajude. Senhor, livra-me desta vida que eu estou vivendo. Senhor, livra-me desta angústia. Senhor, livra-me desses sentimentos ruins que eu estou sentindo. Jesus, livra-me deste sofrimento. Jesus, livra-me. É invocar o nome dele, é clamar, é invocar. Então Pedro continua: varões israelitas, escutai as palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Pedro está falando, olha, este Jesus que você invocar será salvo, ele esteve aqui. Nós vimos os sinais e as maravilhas que ele realizou pelo poder de Deus. Só que este Jesus que eu estou falando para vocês sabem que ele foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós, o crucificastes e mataste pelas mãos de injusto. Então ele está falando, olha, esse Jesus que realizou milagres, este Jesus que operou maravilhas, esse Jesus que realizou maravilhas com poder, ele foi crucificado. Colocaram ele numa cruz, por mão de pessoas injustas. Mas este mesmo Jesus, o qual vocês crucificaram, Deus ressuscitou. Soltas estão as ânsias da morte, pois não era possível que ele fosse retido pela morte. Então a mensagem do Evangelho diz que Jesus esteve aqui nesta terra, que Jesus realizou sinais e maravilhas, que Jesus realizou proezas, que Jesus falou a respeito do reino de Deus. Este Jesus foi crucificado, foi imolado, mas ao terceiro dia, Jesus foi ressuscitado por Deus. A morte não conseguiu contê-lo, o Hades não conseguiu contê-lo. As Escrituras falavam a respeito dele. Mas as Escrituras também diziam que ele não seria preso para sempre na morte, no Hades, mas que ele levantaria. E Deus ressuscitou Jesus. Algumas pessoas acreditam no Jesus histórico, mas não acreditam que Jesus foi ressuscitado, que Jesus está vivo, que Jesus levantou, que Jesus venceu a morte. A mensagem do Evangelho diz que Jesus ressuscitou, que Jesus venceu a morte. Deus ressuscitou esse Jesus que nós, Pedro falando, somos testemunhas, nós vimos com os nossos próprios olhos, ele ressurreto, ele esteve comigo, ele andou comigo 40 dias após a sua morte, ressurreto, nós o vimos, nós nos alimentamos com ele esteve conosco. Olha o poder dessa palavra, irmãos. Ele é tão poderoso que a morte não pode contê-lo. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto sobre vós, que agora vedes e ouvis. Aquele poder, aquele mover do Espírito estava ali. Abriu espaço para que Pedro proclamasse a mensagem do Evangelho, e a mensagem é Jesus. E aquele povo ficou tão impactado, e falou assim, ó irmãos varões, que faremos nós? O que fazer então? Eles ficaram desesperados ao ouvir a palavra do Senhor. Então Pedro falou, cada um arrependa-se dos seus pecados, abandone os seus pecados e alcancem a salvação em Cristo Jesus. Sejam batizados e recebam o Espírito Santo. A igreja do Senhor, como atalaia, tem uma mensagem. Não esqueçam, a mensagem é Jesus. Não há salvação em nenhum outro nome.
E Pedro ainda, em Atos dos Apóstolos 4, 10, ele continua falando a respeito deste Cristo. Depois de ter curado uma pessoa, pelo poder de Deus, ele tem que dar explicação aos religiosos que não estavam entendendo, porque aqueles religiosos foram instrumento para crucificarem Jesus, mas agora Jesus ressuscitou, Jesus foi ao céu, os apóstolos saíram como loucos pregando o evangelho, Deus começa a realizar sinais e maravilhas, então os religiosos começam a dizer, quem é você para falar do nome deste? Não fale no nome deste Jesus, mas ele não tinha como conter este poder, porque eles viram o Cristo ressurreto, não tinha como conter essa mensagem, não tinha como esconder este Cristo. Ele fala, importa é obedecer a Deus do que a homens, porque esta mensagem não pode deixar de ser pregada. E Paulo, lá na frente, vai dizer, ai de mim, se eu não pregar este evangelho. Porque o evangelho dentro da igreja, dentro dos nossos corações, é como uma bomba atômica, porque se a gente não falar, a gente explode, irmãos. E precisamos anunciar. Então Pedro fala mais uma vez, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que estes está são diante de vós. Os homens religiosos estavam proibindo os apóstolos de pregarem o evangelho, e quando aquele homem foi curado, ele está dizendo, olha, é pelo poder desse Jesus que vocês crucificaram, mas que Deus ressuscitou, é no nome dele que este homem está são, é no nome dele que vidas é transformada, é no nome dele que vidas são impactadas, é no nome dele que vidas são levantadas, é no nome dele que vidas recebem a esperança diante de Deus. Ele é a pedra que foi rejeitada por vocês, Pedro falando para os religiosos, os edificadores, a qual foi posta por pedra de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Não tem nenhum outro nome, irmãos, pelo qual possamos ser salvos. Não há nenhum outro nome pelo qual o mundo pode ser salvo, somente por intermédio de Jesus Cristo, somente com a mensagem do Evangelho. Jesus falou, olha, a vida é esta, que conheço a Deus como o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. Não há salvação sem Jesus, não há esperança sem Jesus, salvação somente nele, e para receber esta salvação é necessário conhecê-lo pessoalmente. É necessário experimentá-lo verdadeiramente, é necessário conhecê-lo individualmente. A minha experiência, a experiência do pastor Carlos, não vai te salvar, mas a sua experiência com Jesus, quando você conhecê-lo verdadeiramente, quando você entregar-se verdadeiramente para Ele, você receberá a salvação, porque a palavra diz, todo aquele que o recebeu, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. A igreja tem a mensagem de esperança para este mundo. E o Senhor conta comigo e com você. O Senhor conta com a sua igreja. O Senhor não quer uma igreja calada, de boca fechada. A não ser que, né? Mas Deus conta com você. Deus conta conosco. O Senhor, nesta noite, quer despertar eu e você como atalaias do Senhor, como profetas do Senhor, como sacerdotes do Senhor, para livrar as almas perdidas das garras de Satanás, para apresentar a mensagem mais poderosa do universo, o Evangelho de Jesus Cristo, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A palavra de Deus é poderosa, o Evangelho é poderoso, somente o Evangelho tem poder de transformação. Somente o Evangelho
tem poder para transformar as pessoas. Mas o Senhor Jesus usa homens e mulheres. O Senhor Jesus usa pessoas para falar com pessoas. O Senhor poderia usar anjos, mas Ele decidiu usar você. Ele decidiu usar a gente, pessoas simples, pequenas, independente da escolaridade, independente da idade, independente da projeção social. O Senhor usa cada um de nós com poder e autoridade. O que Deus deseja é que eu e você se coloque nas mãos dEle como instrumento. O Senhor deseja que eu e você se lance aos cuidados dEle, que eu e você se coloque ao serviço dEle, para sermos usados com poder e autoridade. Todos, crianças, jovens, idosos, todos nós temos esta incumbência de sermos atalaias do Senhor. Amém, irmãos? O Espírito Santo continue falando aos nossos corações.